Você já parou para pensar que as explosões mais violentas do universo não acontecem dentro de estrelas nem no centro de planetas, mas no vazio? Parece errado, eu sei, porque quando você pensa em explosão, pensa em matéria, em fogo, em pressão, em alguma coisa colidindo com outra. Mas no espaço profundo, onde não existe ar, onde quase não existe nada, acontecem eventos tão brutais que fazem a maior bomba já criada pela humanidade parecer um estalo ridículo. E aqui está a parte inquietante. O vazio do espaço não é silencioso só porque está vazio. Ele é silencioso porque o que acontece ali desafia a sua intuição. Você olha para o céu e enxerga pontos calmos, distantes, imóveis, mas a realidade é outra. Em regiões onde parece não haver absolutamente nada, estrelas entram em colapso, campos magnéticos se retorcem como armadilhas invisíveis, buracos negros devoram matéria em espirais absurdas. E, de repente, o universo libera mais energia em segundos do que o Sol vai emitir em toda a sua existência. Agora pensa nisso com calma. Como algo pode explodir no vazio? Se o vazio, em teoria, não oferece nem o cenário básico para uma explosão. Essa pergunta muda tudo, porque o espaço não funciona como a Terra. Aqui, uma explosão depende de oxigênio, combustível, onda de choque, calor se espalhando pelo ar. Lá fora, não. Lá fora, a física joga com outras regras. E quando essas regras entram em ação, o resultado não é só destruição. É escala cósmica, é energia em estado bruto, é o tipo de fenômeno que atravessa galáxias inteiras e ainda chega até nós como um sinal fraco, mas real. E é exatamente isso que torna esse assunto tão perturbador. Você está vivendo dentro de um universo em que o nada pode ser palco das maiores violências conhecidas. Algumas dessas explosões nascem da morte de estrelas gigantes. Outras aparecem quando restos estelares, como estrelas de nêutrons, colidem numa fração de segundo. E existem aquelas ainda mais estranhas, que surgem ao redor de buracos negros supermassivos, onde a matéria é acelerada a velocidades próximas da luz antes de ser lançada para o espaço, como se o cosmos estivesse abrindo uma ferida. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando os cientistas detectam essas explosões, eles não estão vendo fogo no sentido que você imagina. Muitas vezes, o que chega até a Terra são rajadas de raios gama, pulsos de rádio, ondas gravitacionais, assinaturas invisíveis que precisam ser traduzidas por telescópios e sensores espalhados pelo planeta e fora dele. Ou seja, as maiores explosões do universo podem acontecer agora, neste exato momento. E você jamais perceberia sem tecnologia. Isso não é ficção. Isso é observação real do cosmos. E quanto mais a ciência investiga, mais desconfortável a conclusão se torna. O espaço vazio não é vazio de verdade. Ele é um palco extremo, frio, escuro, aparentemente imóvel, mas pronto para liberar forças que ultrapassam qualquer noção humana de poder. E antes de entender como essas explosões acontecem, você precisa encarar o mais estranho de tudo. Elas não são exceções raras em um universo pacífico. Talvez a violência seja parte da estrutura do próprio cosmos. Agora, você começa a perceber, o problema não é só a explosão, é de onde ela vem. Porque quando os cientistas começaram a detectar essas rajadas absurdas de energia vindas do espaço profundo, uma coisa ficou clara quase imediatamente. Elas não estavam acontecendo em lugares cheios. Elas vinham do vazio, regiões onde não há estrelas visíveis, onde não há galáxias próximas, onde teoricamente não deveria estar acontecendo absolutamente nada. E mesmo assim, algo estava explodindo ali. Esses eventos receberam um nome técnico, Gamma Ray Bursts, explosões de raios gama, mas não se engane pelo nome. Isso aqui não é só mais um fenômeno espacial.
Essas são literalmente as explosões mais energéticas já registradas no universo. Em poucos segundos, elas liberam mais energia do que o Sol vai produzir durante bilhões de anos. Agora para e pensa nisso. Não é só grande, é absurdo. E o mais intrigante, essas explosões aparecem do nada e desaparecem quase tão rápido quanto surgem. Algumas duram milissegundos, outras alguns segundos, raramente passam de minutos. É como se o universo piscasse e, nesse piscar, liberasse uma quantidade inimaginável de energia. Mas então vem a pergunta que não quer calar. Se isso acontece no vazio, o que está causando essas explosões? A resposta começa em algo que já soa extremo por si só: estrelas mortas. Quando uma estrela gigantesca chega ao fim da vida, ela não simplesmente apaga. Em muitos casos, ela colapsa sob o próprio peso, formando um black hole. Mas esse colapso não é limpo, não é silencioso, é violento. Durante esse processo, a estrela pode liberar jatos de energia que atravessam o espaço em velocidades próximas à da luz. Se um desses jatos estiver apontado na direção da Terra, é aí que detectamos uma explosão de raios gama. E isso explica parte do mistério, mas não tudo, porque existe outro tipo de evento, ainda mais estranho. Quando duas neutron star orbitam uma a outra por milhões de anos, elas lentamente se aproximam, até que, em um instante final, colidem. E nesse momento, o espaço literalmente vibra. A colisão libera ondas gravitacionais, distorce o tecido do universo e produz uma explosão tão intensa que cria elementos pesados, como ouro e platina, no processo. Ou seja, aquilo que você vê como um metal valioso aqui na Terra pode ter nascido de uma explosão catastrófica no meio do nada. Agora, percebe o nível disso? O vazio não está vazio. Ele está cheio de eventos extremos, esperando o momento certo para acontecer. E mesmo com todas essas explicações, ainda existe algo desconfortável, porque algumas dessas explosões simplesmente não encaixam perfeitamente em nenhum desses modelos. Elas surgem em regiões isoladas demais, distantes demais, silenciosas demais, até não serem. Isso levanta uma suspeita que deixa até os cientistas inquietos. Será que a gente realmente entende o que está acontecendo lá fora? Ou só está interpretando sinais de algo muito mais estranho? E é aqui que a história começa a ficar desconfortável de verdade. Porque mesmo depois de entender colisões, colapsos estelares e jatos relativísticos, ainda sobra coisa demais sem explicação. Explosões que simplesmente não deveriam existir. Os cientistas começaram a catalogar eventos que não se encaixam no padrão clássico dos Gamma Ray Bursts. Elas duram mais do que deveriam, ou menos. Surgem em regiões completamente isoladas, ou aparecem sem qualquer sinal prévio de estrela massiva. É como se alguma coisa estivesse quebrando as regras conhecidas, e quando isso acontece na ciência, ou o modelo está incompleto, ou a realidade é mais estranha do que a gente imagina. Uma das hipóteses mais inquietantes envolve objetos quase invisíveis, vagando pelo espaço, restos de estrelas antigas, núcleos mortos, corpos tão densos que praticamente não emitem luz, e de repente, sem aviso, eles entram em colapso tardio. Um tipo de morte atrasada, décadas, séculos ou até milhões de anos depois do que deveria ter sido o fim. Quando isso acontece, o resultado é uma explosão isolada, silenciosa, no meio do nada, sem galáxia visível, sem contexto claro. Agora pensa no que isso significa. Existem objetos pelo universo inteiro, aparentemente inofensivos, que podem simplesmente ativar um evento catastrófico a qualquer momento. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existe uma outra possibilidade, ainda mais perturbadora. Algumas dessas explosões podem estar ligadas a magnetar. Se você nunca ouviu esse nome antes, presta atenção.
Um magnetar é uma estrela de nêutrons com um campo magnético tão absurdo que ele pode literalmente deformar átomos à distância. Se um desses objetos sofre uma instabilidade, uma quebra na sua crosta, ele libera uma quantidade gigantesca de energia em um único pulso. Um flash rápido, violento e vindo de um ponto onde, aparentemente, não havia nada acontecendo. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Esses eventos não precisam estar perto para serem perigosos. Se uma explosão dessas acontecer relativamente próxima da Terra, em termos cósmicos, ela pode interferir na atmosfera, nos satélites, nas comunicações e, dependendo da intensidade, até afetar a vida. Não é algo comum, mas também não é impossível. E isso muda a forma como você olha para o céu, porque aquele espaço escuro, aparentemente tranquilo, pode esconder fontes de energia que não dão aviso, não piscam antes, não fazem contagem regressiva. Elas simplesmente acontecem. E o mais inquietante de tudo é que muitas dessas explosões só são detectadas depois que já terminaram. Ou seja, o universo pode estar entrando em colapso em algum ponto agora, exatamente agora, e você não faz ideia. Mas tem uma última peça desse quebra-cabeça, uma que leva essa história para um nível ainda mais profundo, quase filosófico, porque talvez o problema não seja só o que explode, mas o próprio vazio onde tudo isso acontece. E agora vem a parte que muda completamente a forma como você entende tudo isso. Porque até aqui, você ainda está pensando no vazio como um lugar onde coisas acontecem. Mas e se o vazio for parte do próprio fenômeno? Parece abstrato, mas não é. Na física moderna, o que chamamos de vazio, o chamado vácuo quântico, não está realmente vazio. Ele é um campo ativo, instável, cheio de flutuações invisíveis que acontecem o tempo todo. Partículas surgem, desaparecem, energia aparece do nada e some logo depois. Agora pensa nisso com calma. Se o próprio tecido do espaço tem energia, então o vazio não é ausência, é potencial. E alguns cientistas levantam uma hipótese que é, honestamente, desconfortável. E se algumas das explosões mais violentas do universo não vierem de estrelas, nem de colisões, mas do próprio espaço se reorganizando, existe uma ideia teórica chamada decaimento do vácuo. Se isso acontecer, não é uma explosão comum, é uma mudança nas regras da realidade. Uma região do espaço poderia, em teoria, decair para um estado mais estável, liberando uma quantidade absurda de energia nesse processo. E essa mudança se expandiria à velocidade da luz, apagando tudo pelo caminho, sem som, sem aviso, sem chance de reação. Agora, para um segundo. Isso não é só uma explosão, é o universo trocando de configuração, enquanto você ainda está dentro dele. E o mais inquietante, se algo assim já aconteceu em algum ponto distante, você não veria chegando, porque quando a informação alcançasse você, já seria o fim. Mas calma, isso é teórico. Nunca foi observado diretamente. Ainda assim, só o fato de essa possibilidade existir já muda tudo, porque significa que o maior poder destrutivo do universo talvez não esteja em estrelas, nem em buracos negros, mas no próprio espaço que você acha que está vazio. E aqui está o ponto final dessa jornada. Você olha para o céu à noite e vê silêncio, mas esse silêncio não é paz, é escala, é distância, é um intervalo entre eventos tão extremos que a sua mente simplesmente não foi feita para compreender. E talvez o mais honesto que a gente pode admitir é isso. O universo não é violento por acidente. A violência pode ser uma das suas características fundamentais. E o vazio nunca foi vazio.